Fala, time! Muito bom! Como vocês estão? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais esse dia de compartilhamento de conhecimentos, a mais essa aula sobre sabotadores. E hoje, no segundo dia de aula, a gente vai falar sobre 3 dos sabotadores dos 10 de que a gente vai conhecer ao longo dessa jornada. Vem comigo! Quando a gente está falando dos sabotadores, é como se surgisse um problema, você tem que pregar um prego para prender um quadro na parede. Aí, o que acontece? Você abre a sua caixa de ferramentas e ali dentro tem várias ferramentas, só que você só consegue enxergar a chave de fenda. Você, apesar de ter outras ferramentas ali dentro, parece que tudo tem cara de chave de fenda, porque a chave de fenda você já conhece, você já sabe operacionalizar com ela, e aí, apesar do problema exigir que você pregue um prego na parede, você vai pegar a sua chave de fenda e vai tentar resolver esse problema. Como a chave de fenda não é feita para pregar, que isso seria um martelo, você vai pegar a chave de fenda do outro lado e começa a martelar com a chave de fenda um prego na parede. Obviamente que a parede vai ficar marcada, o prego vai ficar torto, talvez você até consiga colocar esse prego para dentro da parede, mas vai exigir de você muito mais energia, talvez você machuque a mão ao segurar esse prego, porque a chave de fenda pode bater no seu dedo, enfim. O problema aqui é que você, apesar de ter várias ferramentas, insiste em usar a mesma. E aí, as pessoas têm motivos diferentes para sempre usar as mesmas ferramentas. Um deles é estar acostumado. Tem muita gente que fala da zona de conforto, né? A gente está acostumado com muita coisa. A gente está acostumado a escovar o dente do mesmo jeito. A gente está acostumado a ensaboar o cabelo da mesma forma, a passar o sabonete no corpo de um determinado jeito. A gente dorme de um lado da cama. Nós seres humanos somos animais de hábitos. E o legal é que a gente pode criar novos hábitos. Mas para sair desse lugar, às vezes não é tão simples assim. E aí os sabotadores estão lá com a gente todo momento. Então, vou falar um pouquinho sobre esses sabotadores, né? Então, assim, os sabotadores são inimigos internos. Eles são um conjunto de padrões mentais, automáticos e habituais que cada um tem, que é como se fosse a própria voz, sabe? Assim, é uma crença, uma suposição que trabalha contra você, que trabalha contra o que há de melhor em você. Os sabotadores são um fenômeno universal. Realmente todo mundo tem. Em todas as culturas, nos mais diversos aspectos culturais, a gente está sempre com esses sabotadores. A questão não é se você tem um sabotador ou outro, mas quais eles são, quais são os mais fortes em você, qual você dá mais ouvidos. Eles são universais, como eu estava falando, existem em todas as culturas, faixas etárias, em todos os gêneros, porque eles estão ligados às funções cerebrais que se concentram na sobrevivência. Cada um de nós desenvolve esses sabotadores desde a infância para conseguir sobreviver às ameaças que a gente percebe na vida, tanto físicas quanto emocionais, tanto reais quanto imaginativas. Eram ameaças para a gente quando a gente era criança. Quando a gente chega na idade adulta, esses sabotadores não são mais necessários, tipo tomar leite, por exemplo, né? Que não é mais necessário quando você é adulto. Mas eles se tornam habitantes invisíveis da nossa cabeça. Em geral, a gente nem sabe que eles existem. É por isso que eu tô aqui, e é por isso que você está aqui. Então, assim, todos nós temos sabotadores. Sim,
Eles surgem na nossa infância, sim! E os sabotadores se alimentam de cérebro humano. Não, brincadeira, não, verdade. Eles se alimentam de medo, do medo das pessoas. Os vários tipos de medo alimentam os vários tipos de sabotadores que temos em nós. Então assim, são 10 sabotadores. E o primeirão que eu já falei dele é o juiz. O cara que é muito crítico, né? Critica as pessoas ao seu redor, critica as circunstâncias, critica a si mesmo. E é muita crítica. No seu teste que você deve ter feito, né? Que você, para acompanhar essa aula, você precisa fazer o teste. Vou colocar esse teste, o link do teste aqui embaixo nos comentários, e você também pode, se você não fez esse teste, pausa esse vídeo e aí vai lá, faz o teste, de preferência no computador, que fica mais fácil. Dá para fazer no celular também. No computador você vai gerar um PDF, você vai deixar ele na sua frente e você vai conseguir assistir a aula junto com o seu PDF do teste dos sabotadores. Você pode também imprimir esse teste e usar para riscar, rabiscar, sublinhar. É muito bacana porque cada sabotador vai vir em uma página. E à medida que eu for falando sobre características desses sabotadores, você já pode olhar para essas páginas, para essas características e mergulhar nelas. Mergulha mesmo, mas pega um lápis para sublinhar, um lápis para iluminar ali aquele texto, né, para pintar de amarelo ou a cor que mais fizer sentido para você. Você começa a sublinhar as características que são mais fortes em você. No seu teste, esse que eu estava falando, você vai encontrar um item que está escrito assim, número 4 em Romanos, seus resultados, parte 2, os 3 modos do seu crítico. Nessa parte, você vai encontrar 3 notas para os 3 modos do seu crítico. A nota vem da sua resposta, de como você respondeu esse teste, né? Aí, você vai olhar para essas 3 notas e vai começar a perceber se você critica mais as pessoas que estão ao seu redor, se você critica mais as pessoas, as circunstâncias, as coisas que acontecem, ou se você se critica mais a você mesmo. Tem várias formas. Tem gente que tem esses 3 números bem baixinhos, tem gente que tem esses 3 números muito altos, tem gente que tem desníveis entre essas 3 notas. Sabe o que eu mais vejo por aí? O que eu mais vejo é o seguinte: são notas altíssimas na crítica de si mesmo. Sabe como é que eu chamo isso? De auto-chicotinho. Sim, a pessoa critica tanto a si mesmo, se tem uma régua tão alta, um padrão de qualidade muito alto, que vai estar sempre doendo. Ele vai pegar esse chicotinho com toda a vontade e vai sempre estar se batendo. Essa é a crítica a si mesmo, é a pessoa que não aceita que é humana, que não aceita que as coisas podem dar errado, né? Que ela não pode fazer nada errado. Essa é a crítica de si mesmo, né? Essas notas mais altas na crítica de si mesmo traz muito sofrimento. A gente precisa, e é com o tempo que você vai aprender, não é de uma hora para outra que você vai parar de se criticar, parar de usar esse chicotinho. Só que a decisão precisa acontecer. E é isso que eu quero aqui com você, esse seu compromisso de eu decido agora que eu vou parar com esse chicotinho. É uma decisão que acontece de uma hora para outra. Então assim, com o seu teste em mãos, eu quero que você veja um gráfico de barras. Esse é um outro item. Aí, nesse gráfico de barras, vão estar todas as notas dos 9 sabotadores. Sim, aí que é a parada. Muito bem, eu quero que você veja como que essas notas se distribuem, tá? Você vai ver que vai ter um item mais alto, normalmente vão ter 3 itens que se destacam bastante, às vezes podem ser itens com notas bem baixas, às vezes vão ter 5 itens com notas bem altas, mas eu quero que você perceba qual é o item com nota mais alta e se o segundo, terceiro, quarto lugar estão muito próximos a esse ou muito distantes a esse. Uma dica é dar uma olhada no top 3, nos 3 mais altos, nas 3 notas mais altas.
Ah, Fabrício, o terceiro ele empata com o quarto item. Tudo bem, deixa eles ali. Mas eu tenho uma teoria de que a gente pode mexer e deve mexer em um sabotador por vez. Mas tem pessoas que simplesmente precisam pegar esses 3 sabotadores, enxergar como que eles conversam entre si e escolher uma ou mais atividades que mexam nos 3 sabotadores. Percebe isso? Talvez fique mais claro à medida que a gente for falando mais sobre eles. Então, assim, com esse resultado em mãos, você vai ver qual é o sabotador mais forte em você. Ah, mas Fabrício, eu só tenho esse sabotador que é mais forte, mesmo tendo tantas notas aqui no gráfico? Não, você tem todos os sabotadores. Eu tenho todos os sabotadores. Só que, da maneira que você foi criado, no ambiente que você cresceu, que você era bebezinho e foi crescendo, esse ambiente e as pessoas que estavam ali naquele lugar também influenciaram você a ir na direção, a fortalecer esse um ou mais sabotadores. E aí é aquela história da chave de fenda que eu estava contando para você antes. Você vai achar que tudo é chave de fenda e que você precisa somente da chave de fenda para a solução de todos os problemas. Só que você vai ver que vai ter horas que você não vai conseguir usar a chave de fenda. E é aí que mora o perigo. Perceba que quando você usa a chave de fenda no lugar que não deveria usar a chave de fenda, é como tentar encaixar o triângulo no quadrado ou no círculo, porque não vai rolar. E aí a gente cai nos mesmos erros, a gente cai nas mesmas armadilhas. É como cair na frente da sua casa num buraco que você sabe que está lá. Percebe? Percebe o grau de exigência que a gente coloca na gente mesmo? E a vida pode ser mais leve, as coisas podem acontecer diferente, né? Então, assim, você tem que ver quais são esses sabotadores que aparecem nesse seu gráfico. Beleza? Esse é um passo. Por isso que eu sugeri que o gráfico tivesse impresso na sua frente, que ele pudesse estar no seu computador aí na sua frente também. Tudo bem? Mas nesses sabotadores você desenvolveu alguns sabotadores mais fortes do que outros desde criança, como eu estava te dizendo, né? Então, assim, não são todos que você vai ter dado ouvidos, mas alguns eles falam tão forte no seu ouvido que você acha que é você mesmo. Olha só, eu vou repetir. Alguns desses sabotadores falam tão forte no seu ouvido, você já está tão acostumado a ouvir essa voz, que você acha que essa é a sua própria voz, que ele faz parte de você. Mas um dos objetivos aqui também é tirar essa sensação de que o sabotador está dentro de você e colocar ele para fora. É quase como eu olhar para ele e eu saber que ele está aqui fora. Isso é um passo muito grande, porque quando eu fecho os olhos e escuto esses sabotadores e acho que eles são a minha voz da consciência, que eles são uma característica minha, aí que mora o perigo. Entendeu? É como se tivessem várias vozes aqui dentro da nossa cabeça. E essas vozes são conhecidas, né? Eles são os sabotadores, mas eles estão aqui fora falando com a gente. Algumas dessas vozes a gente entende e percebe mais fortemente, né? Eles estão tão próximos no ouvido, falam de uma forma tão clara que a gente acaba achando que é a gente mesmo, né? Você vai acabar achando que é você mesmo, mas não é. Então, assim, os sabotadores se fazem de seus amigos, mas na verdade, a verdade verdadeira mesmo é que eles são seus inimigos, com toda certeza, pois eles nos julgam, nos colocam armadilhas todas as vezes que a gente dá ouvidos a ele ou ela, os sabotadores,
né? Fica tão frequente que a gente acha que aquela armadilha é num lugar conhecido. É aquele quentinho, assim, sabe? Do lugar conhecido, da zona de conforto. Então, é claro que você cai toda hora nela, né? Nessa armadilha. Então, eu vou te apresentar agora um prédio. Eu vou te apresentar um prédio. É um prédio de 3 andares, que ele se acha uma torre. É o Sabota Tower. Então ele é uma torre dos sabotadores, mas ele é pequenininho e tudo mais, mas ele se acha gigantesco. Os moradores do primeiro andar são 3 sabotadores que talvez você já conheça e que você vai conhecer mais ainda as características aqui comigo. Vou te ajudar nessa. Muito bem, que bom que você está aqui. Então os 3 sabotadores do primeiro andar do prédio se chamam Esquivo, se chamam Vítima e se chama Hiperracional. Vamos lá? O morador do 101, sim, é Esquivo. O morador do 102, a Vítima. E o morador do 103, o Hiperracional. Você sabe o que aproxima eles? Sabe por que eles moram no mesmo andar? Eles têm uma característica que os aproxima, né? Que por isso que eles moram nesse primeiro andar. Todos ali estão juntos, pois possuem o mesmo estilo. Então, é o estilo de evitar alguma coisa. Então eu quero que você descubra o que cada um desses sabotadores do primeiro andar evita eu quero que você descubra isso. Essa é a sua tarefa, para que você leve para a aula ao vivo, que você leve essa história para a aula ao vivo. Combinado? Então vamos lá. O que cada sabotador do primeiro andar evita? Porque evitar é o estilo desses sabotadores. Então, vamos falar do morador do 101, o Esquivo. Bem, você já deve ter ouvido falar de procrastinação. Procrastinar. O Esquivo, ele é craque em procrastinar. Então, assim, a imagem do Esquivo é como se a pessoa tivesse com um saco enfiado na cabeça, assim, se escondendo das outras pessoas. Só que da mesma forma como as crianças às vezes fazem, de tapar os olhos e achar que todo mundo sumiu, o Esquivo faz a mesma coisa. Ele coloca um saco na cabeça ou ele enfia como um avestruz a cabeça debaixo da terra, mas as pessoas, o mundo, as circunstâncias não somem, os problemas não somem. Evitar o problema é um problema. Exatamente isso. Então, assim, o Esquivo, ele se concentra no que é positivo, no que é prazeroso, de uma forma extrema, de uma forma que não é o adequado, né? O Esquivo também é conhecido nas rodas de samba como o procrastinador que eu estava te comentando, né? Então, assim, ele evita as tarefas difíceis, desagradáveis e também essas tarefas que geram conflitos, né? Ele quer evitar conflitos de todo o jeito. Você se reconheceu nessa? Um pouquinho, um pocão, como que é isso? O Esquivo, ele leva você a hábitos de procrastinar e a fugir desses conflitos, né? Isso resulta em explosões muito ruins, porque a pessoa vai guardando aquilo durante muito tempo. Esses conflitos ficam sufocados e acabam... E não é legal quando você deixa de lado uma coisa que precisa ser conversada, né? Então, assim, provoca atrasos e na conclusão das coisas. É isso que acaba acontecendo, né? A gente evita tanto que as coisas demoram a acontecer. A mentira que ele conta pra gente, no nosso ouvido, é que, nossa, você tá sendo positivo, você tá ótimo, você tá evitando problemas, você tá evitando problemas pra você tá evitando problemas para as outras pessoas. Essa é a mentira que a gente escuta do Esquivo. E o problema é que colocar para baixo do tapete a poeira vai fazendo aquele montinho e tem uma hora que a gente já tropeça e que a poeira vai para todo lado, né? Então, lembrando, a descrição do Esquivo: foco no positivo e no agradável de uma maneira extrema. Ele foge de tudo com todas as suas forças, de todos os conflitos, de tudo que é desagradável, né? O Esquivo, ele tem algumas características, como eu estou falando. Ele evita conflitos e diz sim para as coisas que não deseja realmente.
Ele deveria estar dizendo não, mas ele diz sim para evitar problemas. Ele minimiza a importância de alguns problemas reais e tenta rechaçar os outros problemas, né? O esquivo, que é também o procrastinador, tem dificuldade em dizer não. Se reconheceu nessa? Não sabe dizer não? Ou acaba dizendo sim para alguma coisa que você devia ter dito não? Ah lá. Então, vai olhar a nota do seu esquivo na tabela, tá bom? Ele em inglês é o avoider. Então, assim, tem dificuldade de dizer não, como eu estava dizendo. Ele usa meios passivo-agressivos. Sabe o que é passivo-agressivo? É quando a pessoa está dizendo numa voz suave, num tom tranquilo, alguma coisa que é agressiva, que é uma afronta. Então, o esquivo utiliza de ferramentas passivo-agressivas, né, em vez de dizer algo diretamente, né? Ele acaba se perdendo em rotinas e hábitos que são um conforto dele, que são reconfortantes para ele. Então, ele acaba, como eu já falei, procrastinando tarefas que ele encara como desagradáveis. Todo sabotador tem alguns pensamentos que eles colocam na nossa cabeça. Esse é o lance, esse é o problema. Então, assim, o esquivo pensa, isso aqui é desagradável demais. Talvez se eu deixar de lado, o problema vai se resolver sozinho. Imagina isso, né? Então assim, olha, se eu cuidar disso aqui agora, eu vou acabar magoando alguém e eu não quero magoar ninguém. Ele sabe que precisa ser feito algo, mas ele não faz. Ele quer evitar conflito. E aí ele pensa assim também, se eu entrar no conflito com outra pessoa, com essa pessoa que é querida da minha família, ou não, meu amigo ou meu chefe, eu posso perder a minha ligação com eles, com essa pessoa, né? Então o esquivo também pensa o seguinte, assim, mas eu já entrei num equilíbrio, eu não quero mexer nesse equilíbrio, tá tudo rodando, suave. Eu prefiro fazer as coisas do jeito do meu jeito, ao invés de criar uma confusão. Eu vou fazer aqui do meu jeito, mas ele está evitando o conflito, percebe? Então, junto com pensamentos, que está aqui no pensar, que é ligado à cabeça, tem sentimentos, né? A gente tem sentimentos, que é representado pelo coração, e que são coisas diferentes. Às vezes eu penso algo, às vezes eu sinto algo. E essa ligação, às vezes, não acontece, né? E aí os sentimentos desse esquivo são assim, ele parece uma pessoa equilibrada, ele tenta ficar e permanecer equilibrado, mas ele tem uma ansiedade dentro. Ele tem essa ansiedade por ter evitado, por ter fugido daquela coisa, por ter procrastinado. Isso que fica ali dentro trabalhando, mas ele aparentemente está calmo. Só que percebe que as coisas aqui podem ser muito sofridas para ele. O problema é a pessoa, depois de um tempo, ter um problema de saúde. Porque ela aparentemente tá tudo bem, mas por dentro tá um caldeirão. Ele tem medo dessa paz que seja conquistada com dificuldade, né? Que foi conquistada com dificuldade, seja interrompida, né? Ele tem medo que não haja mais paz nessa relação. Ele não quer o enfrentamento, ele acha que nada de bom vem do enfrentamento. Na verdade, ele acha que tudo é briga, que não é, que o desacordo ele não enxerga como produtivo, né? E aí ele reprime essa raiva, reprime ressentimento, e aí causa o quê? Gastrite, causa câncer, causa um monte de coisa ruim, né? Então, já viu, não é o melhor dos caminhos, não. Mentiras para justificar. Ele conta um monte de mentira, como eu já estava comentando com você. Então ele fala assim no nosso ouvido, lembra? Ele fala bem pertinho do nosso ouvido, porque a gente escuta ele e sabe muito bem como funciona. Ele diz assim, você é uma boa pessoa, você está poupando os outros a sentir coisas ruins. Você é tão bom que você está evitando que os outros briguem. Nada de bom pode sair de um conflito.
um conflito. Chega! Não é isso que eu quero, entendeu? Conflito não é a mesma coisa do que uma discussão de ideias diferentes. Falar a verdade não quer dizer entrar em conflito, porque uma outra pessoa pensa diferente. Não é assim. Ele diz também essa mentira de é bom ser flexível, olha como você é a pessoa mais flexível do mundo. E também uma outra mentira que ele conta é o seguinte, assim, não, você está usando tudo pela paz, você é o pacificador, você está trazendo a paz. Então esse seu jeitão de fazer as coisas deixa tudo em paz, percebe? Mas e aí existe o impacto em você e existe o impacto nas outras pessoas. Quando eu estou negando os conflitos, quando eu estou negando o que está acontecendo ao meu redor, né, eu estou impedindo que eu trabalhe nesses conflitos, que eu transforme isso em alguma coisa bacana. Quando eu estou achando que tudo é briga, eu não estou olhando o potencial de resolução naquilo ali. Então esse é o impacto. Quando eu não quero enfrentar alguma coisa, eu estou colocando tudo embaixo do tapete, tem uma hora que isso explode, como eu estava falando, né? Eu posso sentir-me entorpecido, né? Mas é diferente essa dor e é diferente de entender a sabedoria que está por trás disso, desses desencontros. Acontecem desencontros, mas não é tudo briga. O que é evitado não desaparece, né? Acaba como uma ferida infeccionando, né? Os resultados eles acabam sendo mantidos no nível superficial, quando eu estou fugindo dos conflitos, né? O nível de confiança das outras pessoas acaba diminuindo muito em mim. Por quê? Porque as outras pessoas, não sabem ao certo qual é o nível de informação que existe. Eu sei a informação, eu não passo para os outros porque eu quero evitar a briga. Mas as outras pessoas acabam não confiando em mim, porque elas percebem lá no fundinho que eu estou escondendo alguma coisa. Isso é ser esquivo, percebe? Então, assim, tem muita informação negativa sendo omitida e quando eu estou omitindo algo, o outro percebe. Então, eu gostaria que você analisasse o seu esquivo a partir da nota. Tem duas formas de analisar. A partir da nota, se ela está muito discrepante das outras notas, se ela está na média, se ela está ali dentro, se ela está despontando, e também por essas declarações, por essas explicações que eu estou te dizendo, né? E presta atenção para não cair nessas armadilhas de dizer assim, ah não, mas eu sou sempre assim, eu sou sempre assim. Não, isso é um sabotador que já está estudado e que se você se identifica com esses pensamentos, com esses sentimentos, com esse modus operandi desse sabotador, é porque ele está muito internalizado em você. E aí você acha que isso é uma característica sua. O nosso foco aqui é conhecer esse sabotador e quando ele vier, você vai imediatamente e você vai olhar com ele para fora. Combinado?